Ora bem, maltinha, estamos aqui em direto na Twitch. Todos os dias estamos cá presentes para falar sobre futebol na Twitch, canal Joga Simples. A partir das 8h30, 9 horas, estamos aqui todos a falar sobre futebol. Agora que está parado as competições, estamos a falar um pouco sobre o mercado. E hoje o Mário assina pelo Benfica, jogador que rescinde contrato com o Inter de Milão, jogador que atuou no Sporting e campeão nacional na época passada. E este tema é um tema que dá pano para mangas, ou seja, há uma discussão aí, não só nas redes sociais, nas televisões, da forma de como o João Mário chegou ao Benfica, mas não é um tema que eu possa falar muito, até porque eu não tenho acesso à pasta. Posso então picar alguns pontos que eu vou ouvindo falar nas televisões. Mas a mim compete-me mais opinar sobre a vertente desportiva e aquilo que João Mário pode dar à equipa de Jorge Jesus. Aquilo que foi falado é que João Mário tinha uma cláusula no seu contrato de 30 milhões por parte do Inter de Milão, tinha também uma cláusula de anti-rival, ou seja, o jogador, se fosse para um rival do Sporting, o Sporting seria ressarcido dessa condição. O facto é que o Sporting, pelo aquilo que eu sei, fez uma proposta de 3 mais 2, 3 milhões no imediato, mais 2, portanto totalizava 5 milhões, e o Inter estava a pedir 7,5 milhões de euros, ou seja, o Sporting fez uma proposta à qual não foi aceite, mas curiosamente o jogador então rescinde pelo Inter de Milão e vem a custo zero para a equipa do Benfica. Como eu disse, eu não tenho acesso à pasta, portanto eu não vou falar muito sobre esse tema. Acho um pouco estranho esta forma de negociar e esta forma de conduzir processos de jogadores de futebol, até porque eu acho que o dinheiro vai entrar no Inter, mas eu não sei como, porque se o Inter queria dinheiro pelo jogador e esse dinheiro vai acabar por entrar, mas eu também não sei de que forma é que ele vai entrar. É um assunto que não me compete a mim falar sobre isso, mas compete-me falar na vertente desportiva, e eu até trago aqui um quadro tático para vos poder explicar o que é que João Mário pode dar a este Benfica, mas também aquilo que eu leio nas redes sociais, e é normal, principalmente por jovens pessoas que pensavam que o jogador nunca se transferisse para um clube rival, era uma situação impensável, impossível. Mas ao longo da história e daquilo que eu fui vivendo no nosso futebol, estas coisas já aconteciam. Portanto, ainda quem defende o amor à camisola como eu, que defende e esse sentimento de o amor ao clube e do amor à camisola, cada vez mais isso vem se esfumando, não é? Vai-se desaparecendo. O futebol é um negócio, o futebol é um mercado ativo, o futebol tornou-se empresarial e não é o mesmo futebol de há 20 anos atrás. E hoje em dia um jogador troca de clube como se troca de camisola, é mesmo assim. Mas eu fui vivenciando várias situações destas, e até posso dar alguns exemplos e que muita gente se calhar nem está recordada. O próprio caso, os casos de Kulkov e Uran, os russos, que trocaram o Benfica pelo Futebol Clube do Porto. Zaovic trocou o Porto pelo Benfica. João Vieira Pinto, que troca a bandeira do Benfica, que troca o Benfica pelo Sporting. Casos de Paulo Sousa e de Pacheco, que trocaram também o Benfica pelo Sporting. São situações e são jogadores que faziam juras aos clubes. O meu coração é vermelho, é do Benfica, o meu coração é azul, que é do Porto, e no ano a seguir trocam de clubes. Para mim é uma situação perfeitamente normal. Para muita gente não o é, porque ainda sentem esse amor à camisola. Estou aqui a acompanhar o meu chat o próprio Mário Jardel, que sai do Futebol Clube do Porto, vai para o Sporting e é campeão nacional. Portanto, temos variedíssimos jogadores que acabam por trocar e símbolos do clube. Ainda sou do tempo que o Rui Águas, o ponta de lança do Benfica, troca o Benfica na altura pelo Futebol Clube do Porto, e Rui Águas é um grande símbolo do Benfica. O Carrilho troca o Sporting pelo Benfica, e então andamos aqui numa máquina, né, de lavar jogadores, e isto é perfeitamente normal. Claro que custa essa situação quando se é adepto desse clube e esse jogador troca por um rival,
é uma situação difícil, mas no futebol já estamos habituadíssimos a que isso aconteça. Os contornos do negócio, eu não sei como é que é possível essas situações existirem. O que é certo é que João Mário é jogador do Benfica. Se é a grande contratação deste Benfica, eu não acho que seja. Eu costumo diferenciar o big jogador do bom jogador. Há o bom jogador e o grande jogador. Eu costumo sempre diferenciar isso. João Mário é sim um bom jogador. João Mário é um jogador que faz falta ao plantel do Benfica, e vamos ver como é que este jogador se vai integrar naquilo que são as questões táticas e técnicas de Jorge Jesus. Nós não sabemos se JJ vai utilizar a tal linha de 3 centrais, apostando num 3-4-3 com 2 extremos e o ponta, extremos invertidos para os laterais subirem, ou se vai utilizar o seu 4-1-3-2, que depois varia naquele 4-4-2 ou no possível 4-2-4, não é? Em que os extremos estão bastante projetados e os dois avançados, o que depois na transição defensiva cria grandes dificuldades este Benfica. Nós não sabemos qual é a estrutura que JJ vai jogar e que depois que dinâmica é que vai apostar nesta temporada. Aquilo que vos posso dizer é que João Mário é um jogador com uma tomada de decisão muito apurada, e o Benfica está a precisar de um jogador com essa capacidade, que se baseia muito naquilo que é a capacidade psicológica e que depois leva para a capacidade técnica e tática, saber-se comportar dentro das 4 linhas. E o Benfica, independentemente da estrutura que utilize, o Benfica vai ter sempre o meio campo a 2. Até porque o Benfica, se optar com os 3 centrais mais os 2 laterais, acaba por ter então a estrutura do 3-4-3. Portanto, 3-4-3, ou então, tirando um dos centrais, fica então com a tal estrutura do 6, os extremos mais abertos, o 8 e 2 avançados. Esta estrutura depois pode variar claramente para o 4-4-2, porque os extremos sobem, né? O meio campo fica numa espécie de 4-4-2, ou então, à lá Jorge Jesus, muitas vezes a equipa no processo ofensivo até procura um 4-2-4 e depois o que determina a transição defensiva é bastante difícil. O que é que eu acredito que João Mário pode dar ao Benfica? Também pela sua tomada de decisão, acredito que JJ gosta de jogar com 2 avançados num plano inicial. O meio campo ficará sempre a 2, com um 6 e com um 8. E aquilo que eu acredito é que o Benfica vai buscar João Mário para jogar em duas situações. Ou joga João Mário no corredor central, ou seja, à frente do médio mais defensivo da equipe do Benfica, ou então João Mário passa para a direita e joga como aquele extremo invertido. É um extremo invertido, é um jogador que começa no corredor mais à direita, mas depois procura sempre espaços para dentro para que o lateral possa subir. Portanto, João Mário é um jogador que traz muita tomada de decisão, e muitas vezes o Benfica no ataque posicional precisa desses jogadores com uma excelente tomada de decisão, e que vai muito contrário àquilo que Taarabt, por exemplo, oferece ao Benfica, em que a tomada de decisão do marroquino, na minha opinião, é muito pobre. Ou seja, Taarabt tem outras características que o evidenciam, mas que a tomada de decisão é muito pobre, e então o João Mário pode dar essa situação, não esquecendo que o Benfica constrói um plantel com 20 e tal jogadores, e não é só o 11. Temos também jogadores como o Pizzi, que podem acrescentar muito a esta época à equipa do Benfica, mas João Mário é um jogador que traz muito essa tomada de decisão. É um jogador que tecnicamente é muito inteligente, tecnicamente é um jogador com uma grande capacidade, e taticamente sim é um jogador muito inteligente, até porque João Mário no meio campo com Palhinha funcionava na perfeição. O problema é que a dinâmica que o Sporting tinha sem bola era diferente agora de Jorge Jesus deste Benfica. Não só essa capacidade técnica que João Mário tem de aparecer no corredor mais exterior, mas principalmente a aparecer no corredor interior, para que depois haja a dinâmica do lateral e a oferecer um jogo de corredor central à procura das tais interlinhas. João Mário é um jogador cerebral, que decide bem. Vamos ver como é que está a capacidade física de João Mário, até porque o Benfica e a forma de JJ jogar, que às vezes não é tão organizada
posicionalmente obriga a que João Mário tenha se calhar uma capacidade física ainda maior, e esta época no Benfica muitos problemas a equipa teve nessas transições defensivas. O que eu acho é que é um jogador experiente, é um jogador que vem aumentar a capacidade de decisão da equipa de Jorge Jesus, é um jogador que o Mister conhece-o muito bem, mas que não será a grande contratação deste Benfica. Eu acredito que o Benfica está claramente a precisar de um jogador cerebral aqui no corredor central e com uma boa capacidade física de um box-to-box, mas também ao encontro da tomada de decisão. A tomada de decisão hoje em dia é muito importante. Aquilo que João Mário tem de menos positivo, que é aquilo que eu vejo, é uma capacidade de reação à pressão que é boa, mas não é excelente. É uma capacidade que na perde ocupar muito rapidamente o espaço. Mas João Mário consegue dar ao Benfica com bola, aquilo que as equipas de Jorge Jesus estão a precisar, que é inteligência, capacidade de leitura, tomada de decisão, e que o Benfica, quando invada o meio campo do adversário, seja uma equipa principalmente que queira ter bola, que goste de ter bola, e não só em transições ofensivas com uma velocidade rápida à procura de um contra-ataque ou de um ataque rápido, e nisso João Mário pode ser uma peça muito importante. Esta é a minha avaliação. Acho que o Benfica precisa urgentemente do tal número 8, não é? O 8, nós gostamos muito de falar da situação do número 8, aquela situação do 8 que se desfaz num 6 e num 10, ou seja, um jogador com uma grande capacidade de um box-to-box, e é nisso que eu acho que o Benfica se deveria concentrar mais nessa posição, até porque vem João Mário com Gil Dias e também Rodrigo Pinho, que eu acho que é um extentário. Acredito que o Benfica precisa de ir ao mercado mais nessa posição, mas claramente que na minha opinião o João Mário é um jogador maduro e que vem dar muito a esta equipa do Benfica. Vamos ver como é que este Benfica depois se vai comportar naquilo que são os comportamentos e princípios de jogo em relação à época desportiva de Jorge Jesus. A única coisa que eu peço é que tanto o Benfica e o Porto e o Sporting, não está em causa aqui só o Benfica, é que as equipas se preparem para termos um campeonato mais competitivo, com mais qualidade, e que lá fora consigamos ter uma imagem extremamente positiva daquilo que foi, por exemplo, o Futebol Clube do Porto na época passada. Estamos aqui para mais vídeos a falar sobre transferências. Hoje falamos sobre João Mário e o Benfica. Nos próximos vídeos vamos também estar atentos ao mercado e falaremos de outros jogadores que suscitam interesse para fazer os vídeos. Não se esqueçam, estamos na Twitch todos os dias às 8h30, 9h da noite, twitch.tv/Joga Simples. E muito obrigado por terem assistido mais um vídeo aqui no canal Joga Simples.